Endrick, a estranha queda de Endrick. Não conheço esse canal, já vou me inscrever aqui. Esse vídeo apareceu na minha home. Victorando Fute, já tô deixando meu like também, que eu sempre esqueço de dar. E é isso, irmão. Vamos ver que história é essa aqui, a estranha queda de Endrick. Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Eu penso muito sobre o caso do Endrick, porque eu tenho muito interesse em que ele se torne um fenômeno, que desde cedo as pessoas falam que ele se tornaria. Mas eu quero saber qual é a opinião desse bacana aqui. O que ele vai falar pra gente. Vou melhorar a qualidade do vídeo aqui. E vambora. A estranha queda de Endrick. O que você tá falando aí? Sem volume não dá, né? Dorival na seleção e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Olha o Camavinga na enfiada. Peraí, eu acho que ele falou Quem alguma coisa incomodou importante. o próprio Dorival na seleção e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Olha o Camavinga na enfiada de bola pro Endrick. Bueno, ha tenido dos oportunidades, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es el cuerpo de club de teatro, ¿no? No, club de teatro en el fútbol não existem. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando. Eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola. Corre essa história? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Que ele tá metendo uma mala absurda, que ele tá se achando pra caramba. É isso que eu tenho ouvido e visto, né? E percebido nas entrelinhas aí de tudo que acontece, na postura corporal dele, sabe? Nas entrevistas, sempre uma marra, meu irmão. Uma parada assim bizarra, sabe? O Romário tinha, mas chegava em campo, cara, ele era o Romário, sacou? E ele não sei se ele foi ter isso com 17 anos, com 18 anos de idade, entende? Assim, os tempos são outros, vamos ver. Mas vamos ver também o teor do vídeo aqui, porque por enquanto a gente tá junto aqui. Eu já tô achando realmente que o vídeo tá indo por onde eu pensei que ele iria, por esse caminho mesmo, da postura dele como ser humano, como pessoa, como colega de trabalho. E vai ser muito interessante acompanhar isso aqui. Corre. Quê? Corre. Batidores da bola. Corre essa história? Corre. Corre essa história. Qual o real motivo da estranha queda de Endrick? Algumas coisas que vão ser reveladas nesse vídeo podem te assustar. Esse vídeo vai ter um formato cronológico. Essa foto dele é vai acompanhar sacanagem, velho. Dos primeiros problemas e polêmicas do Endrick no Real Madrid Bizarra até o foto. que é o momento atual, se é que a gente pode chamar de ápice. Se você pesquisar Endrick e scrollar o YouTube, você vai ver vários vídeos com milhares de views comentando sobre a estranha queda de Endrick. Mais um vídeo me chamou a atenção. Esse debate do André Henning com a Tati Mantovani me fez ter a ideia desse vídeo, porque aqui a escama dos meus olhos caíram. Eu coloquei de volta. Eu não quero ver a realidade, eu preciso viver na ilusão, na mentira, acordar de madrugada e bater minha cabeça na parede, porque eu não quero ver a realidade. Brincadeira, eu só tô marolando, meu irmão. Depois do surgimento surpreendente de Gonzalo Garcia, alguma parte da mídia começou a falar que Endrick estaria jogado às traças no Real Madrid e não fazia mais parte dos interesses de Florentino, e que o clube não tem mais nenhuma esperança no jogador. Mas será que isso é verdade? Surgiu boatos que ele estava sendo negociado com a Juventus. Vamos entender um pouco mais a fundo. Nós vamos pegar você e nós vamos mais a fundo agora, beleza? Mas primeiro, vamos do início. Em 1956, o mundo conheceu uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Endrick, ao lado do Bob Charlton, formou um dos ataques mais poderosos do planeta Terra. Tudo isso com apenas absurdo, 17 Olha aí, segundos de vida. Olha a praga da IA. Endrick durante muitos anos. Tô zoando, rapaziada. Bora pro vídeo agora. Sério, meu parceiro. Vamos pro vídeo. Quando completou 16 Bom anos, esse maluco, Endrick hein? começou a despontar na base do Palmeiras. E eu não via um começo tão assustador, demonstrando tanto talento, tanta habilidade ali. O cara tinha muita explosão física. Tem um golaço que ele marca na copinha. Uma máquina, Endrick, máquina já física. Na primeira impressão dele ali, já, caraca, esse moleque é diferente, né? O Endrick já tinha certa mídia pelo seu físico, pelo que ele tava desempenhando na copinha pelo Palmeiras, pelas suas coxas. Todo respeito. Uma coxa bem grande, bem forte. Realmente era uma coxona bem diferente. Cara, quando eu lembro da coxa do Endrick, galera, cara, era uma coxa assim. Então, assim, há muito tempo não se via alguém com talento tão acima dos Bobinho, outros, né? principalmente uma categoria de base, desde o surgimento de Vinícius Júnior e Rodrigo. Obviamente, esses dois depois do Neymar, né? Que o Neymar foi... Amigo, época de Rodrigo indo pro Real Madrid, já se falava de Endrick na base como se fosse o novo Ronaldo Fenômeno. Ele já tava, a gente que é viciado em futebol já tava ligado já. Tipo, todo mundo já falava, pô, a geração no futuro do Brasil, todo mundo, né? Quem era mais cracudo de futebol. Pô, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Paquetá.
por enquanto não tá dando muito certo algumas coisas, né? O maior, mas assim, depois do Neymar, a gente só viu isso acontecendo com o Vinícius Júnior, mas também não se destacou tanto no profissional, né? A gente vai chegar a falar disso. Vinícius Júnior se destacou muito no Sul-Americano pela seleção brasileira. E o futebol tá cheio dessas decepções, né, cara? Você vê o que aconteceu com o Renier, né? Inclusive tem uma história engraçada com o Renier. Eu passei alguma épocazinha aí meio alheio ao futebol. Tanto tipo, o Botafogo tava uma draga, né? Quando caiu em 2020 pra Série B, eu não acompanhei nada, irmão, nada. Fiquei muito chateado. E acho que foi bem nesse ano, eu não lembro, essa época aí. Eu tava no McDonald's aqui na minha cidade. Eu moro em Teresópolis, que é a casa da seleção brasileira, né? A casa da CBF. A Granja Comari é aqui pertinho. Ali pertinho perto daqui. Andando daqui de casa pro portão da granja dá uns 15 minutinhos. E a gente. Oh meu Deus do céu. Eu tava no McDonald's aqui da cidade. E aí eu entrei, tava comendo um hambúrguer e eu tava sozinho, eu acho, no McDonald's. Era de noite. E aí na fila do McDonald's chegaram uns quatro caras. Quatro caras. E aí, tipo, bem vestidos e tal, todos com roupa aparentemente de marca. Um deles com uma mochilinha assim, da Louis Vuitton, sei lá o que era. E, mano, pagodeiro, na minha cabeça. Mano, deve estar tendo algum show de pagode aqui e os caras vieram fazer um show. Um jeitão de pagodeiro, cara. Principalmente um deles que eu vou falar daqui a pouco quem era. E eu tava meio... E eu achei estranho, porque um deles, que era esse que tava de mochila, meio com jeito de pagodeiro, eu falei, esse cara não me é estranho, brother, não me é estranho. Aí daqui a pouco chega um amigo meu, no McDonald's também, pede pra tirar uma foto lá com dois caras. E aí eu chamo ele, eu falo, mano, chega aqui. Quem são esses caras aí? Ele falou, mano, o Paulinho do Vasco, que tá no Bayer Leverkusen, na época ele tava no Bayer Leverkusen, que hoje tá no Palmeiras, eliminou o Botafogo da Copa do Mundo. Paulinho, o Robson Bambu, que acho que tava no Atlético Paranaense na época, depois jogou no Vasco. Matheus Henrique, esse eu conhecia, né? Era um moleque que tava na Itália, no Sassuolo, talvez, e aí acho que ainda tá no Cruzeiro agora. Esse foi revelado pelo Grêmio, alguma coisa assim. E o Reinier, do Flamengo. E eu falei, caraca, que doideira. E aí eu olhei pro Reinier e falei a verdade. E eu conheci o Reinier de mídia, assim. Eu não tava acompanhando futebol muito nessa época, mas, né, uma coisinha ou outra escapava ali. Eu falei, pode crer, Reinier. E eu lembrava do Paulinho do Vasco. Eu falei, pô, tá aí. E era o Paulinho que tava com a mochila que parecia um pagodeiro. Eu falei, tá aí, maneiro, cara. A galera aí, falei, devem estar com a seleção brasileira de base, de fato estavam com a seleção sub-23 treinando e foram no McDonald's. Todos arrumadinhos e tal. Deviam estar dando rolê pela cidade e foram lá comer um negócio. E aí, mano, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, será que eu peço pra tirar foto com o Reinier? Porque, tipo, na época, acho que o Vinícius Júnior tinha saído há pouco tempo pro Real Madrid, o Paquetá tinha saído pro Lyon, sei lá. E o Flamengo tava revelando uns caras, e o Reinier ele tava muito falado, tipo, nossa, esse cara vai ser muito bom e tal. E eu fiquei pensando assim, pô, irmão, eu não vou tirar foto não. Porque, sei lá, tipo, aí eu tiro foto, eu guardo a foto, eu fui o bobão, eu devia ter tirado foto, devia ter chegado e pedido pra tirar foto. Mas eu fiquei pensando, pô, vai que o cara não dá em nada, eu tô aqui tirando foto, passando papel de ridículo e tal. O que não tem nada a ver, uma besteira, sabe, tremenda, não tem nada a ver se pedir pra eu tirar foto. E aí eu não tirei a foto. Irmão, não tô de brincadeira. No dia seguinte, eu ouvi num programa de rádio pela manhã, a notícia era: e o Flamengo acerta a venda de Reinier para o Real Madrid, o jogador vai por não sei quantos milhões de euros. Eu falei, não tô acreditando, mano, o moleque vai virar um novo Cristiano Ronaldo, eu não tirei a foto com ele, cara, que idiota, que imbecil. Eu fiquei, cara, que arrependimento. Mas no final das contas, espero que ele dê certo ainda no futebol, mas a verdade é que ele decepcionou, né? Não se tornou o que a gente achou que iria se tornar. Ficou pulando de empréstimo em empréstimo, agora tá acabando o contrato dele com o Real Madrid. Ele é um moleque que parece gente boa, é botafoguense também. Eu sei disso né? Você só todo mundo pesquisar aí, tem foto dele no Engenhão, no estádio do Newton Santos com o pai, com a camisa do Botafogo, era botafoguense fanático.
Foi revelado pelo Flamengo, faz parte, né? É muito melhor você ser, a nível profissional, você subir na base do Flamengo do que subir na do Botafogo. O Botafogo não tinha estrutura nenhuma na época que ele surgiu. E tava o Paulinho lá também. Mas o Paulinho tava no Bayer Leverkusen, não sabia como é que ele tava, se tava tão bem. Eu não quis também tirar foto. E os outros dois, o Matheus Henrique, eu lembrava vagamente, e o Robson Bambu eu nem sabia quem era na época. Só fui lembrar que era ele quando ele foi jogar no Vasco. Então, assim, essa é a história que eu tenho com o Reinier. Mas, voltando ao assunto, Reinier, Vitor Roque, gente, não tô levando fé no Vitor Roque, não. Eu sei que ainda tem tempo, ele é muito novo. Ainda é muito, sei lá, deve ter 20 anos. Tem muita coisa aí pela frente. É complicado demais você falar sobre uma promessa parar durante essa idade. Mas tem uns caras assim que eu olho e falo, ih, mano, não sei se vai ser alguma coisa daí, não. É complicado. O Endrick eu não acho que é esse caso, tá? Eu acho que ele tem uma coisa ali de fenômeno, de gênio, é muito privilegiado fisicamente. E eu acho que a personalidade dele, que é que faz ele ser marrento assim, é a mesma personalidade que faz ele ser muito bom. Ele ser extra classe, ele ser um pouco acima de todo mundo. É essa mesma personalidade. E você tem, sabe, o melhor e o pior do que isso pode te trazer. E é isso que eu tô vendo que tá acontecendo com ele. É uma marra, é uma coisa que tá enclausurada ali na cabeça dele, naquela fortaleza ali. Quando ele entra em campo, algumas vezes ele consegue corresponder, consegue gerar resultado e tal. Não é fácil fazer o que ele fez no Real Madrid. Ele fez, sei lá, 5, 6 gols no ano passado, com 18 anos de idade. Não é pra qualquer um não, irmão. Não é pra qualquer um não. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa equilibrar isso e botar o pezinho no chão. É isso que a gente vai ver aqui nesse resto do vídeo aqui, depois de eu ter falado pra caramba nessa história. Foi aí que o Real Madrid falou, não, vamos comprar esse moleque. O Rodrigo também, porém o Rodrigo se destacou muito no profissional, né? A mídia dele acho que não veio tanta da base, mas sim mais no profissional. Diferente do Endrick, que já na base já tava com uma mídia e uma expectativa muito alta em cima dele. Endrick sobe pro profissional ainda sem ser titular, tenta conquistar seu espaço e aí já começa a brilhar a estrela do moleque. Porque ele marca o gol da classificação em estrela. Estrela ele tem e muita, e capacidade técnica ele Cortou, tem e hein? muito. Por isso que é meio estranha essa queda do Endrick no Real Madrid, mas a gente vai chegar lá, vamos galgando, vamos cavalgando. Então o Endrick vai ganhando cada vez mais espaço no time do Palmeiras, a mídia e a torcida começa a questionar até o Abel, porque ele não tem tanta sequência no elenco principal. O Abel vai dando cada vez mais minutagens pra ele, mais minutagens, até que a gente vê que o Endrick já é praticamente um dos caras protagonistas do Palmeiras. E um gol que ficou marcado foi o gol contra o Botafogo, Vagabundo, que era líder naquela altura do campeonato. O Botafogo toma uma virada heróica num golaço do Endrick, que depois jogo maldito foi crucial pra levar o Ó, Palmeiras. o que eu falei de nego ruim jogando no Botafogo? Olha esse de Plácido lateral direita. O Felipe Sampaio na zaga. Quer que isso dê certo como, irmão? Como é que ia ter Botafogo aí com esse time aí? Pro título. Então a essa altura o Endrick já tinha assumido o Pelo amor protagonismo de do Deus. time vencedor do Palmeiras, de ser protagonista com apenas 17 segundos do Palmeiras, que era um clube que já vem sendo carrasco na América do Sul, ganhando muitos brasileiros, ganhando Libertadores. Então assim, já é um nível de talento que não é comum, concorda? Se é um moleque, qualquer moleque que chega da base, ele chega ali tentando ganhar espaço e tal, mas ele não vira protagonista. O Endrick a essa altura já tava assumindo um pouco desse papel de protagonista, né? Então, em agosto de 2023, o Real oficializa a compra do nosso querido menino coxudo por apenas 199 milhões de reais. Aí tem outros bônus, outras coisas que aumentam, mas assim, né? O valor 199 pra fazer promoção, né? Que se bota 200 eles não compram não, é efeito psicológico. O Endrick já era conhecido 1,99. mundialmente. Virou contratação do Real Madrid, o mundo todo fica sabendo, né? Eu lembro que eu nem sabia direito do futebol do Arda Güler. Mano, isso aqui não foi palhaçada. O sotaque do cara. Güler. Eu lembro que eu nem sabia direito, não acompanhava muito bem o futebol do Arda Güler. E assim, quando o Real Güler é comprou, já sacanagem. fui atrás, não, quem é esse moleque, onde ele joga, tal, qual as características. Que Então, assim, o Real embaçado. Madrid comprou, já viram uma vitrine enorme. Então lá na Que Espanha já sinistro. começou aquela rivalidade, o povo falando assim, não, a gente tem Yamal, os torcedores do Barcelona, a gente tem o Yamal. Vocês contrataram o Endrick aí, então vai ser Yamal versus Endrick aí, os dois novos talentos que vai substituir CR7 e Messi. É complicado, né? Mas enfim, irmão. Teve essa expectativa em cima do Endrick, até pelo desempenho que ele tava demonstrando no futebol
brasileiro tinha demonstrado na Copinha era um pouco exagerada, mas assim, dava pra entender, né? O O Palmeiras Casper campeão podia ter brasileiro, defendido essa o moleque bola. já ganha logo um Brasileirão com 17 anos, sendo protagonista, já comprado pelo Real Madrid. Então o mundo já esperava que no Real ele fosse se tornar o grande monstro que se esperava e o 9 do Hexa aqui pra nós brasileiros, né? Porém, como o Endrick só podia ser apresentado em junho de 2024, a torcida palmeirense podia continuar curtindo as coxas do Endrick até ele completar 18 segundos de idade. Então Endrick chega ao Real Madrid. Com a saída de Benzema, todos esperavam que Endrick poderia brigar pela titularidade do Real, visto que o 9 do Real Madrid até então era o Rossello, que assim, vamos ser sinceros, não é nenhum grande gênio, né, da bola. É um cara muito esforçado, cumprir ali seu papel tático, mas por não ter esse quê de genialidade, ele pode facilmente ser substituído por qualquer outro jogador que tenha genialidade e cumpra o papel tático, correto? Mas a chegada de Mbappé quebrou um pouco a grande projeção que poderia haver para Pior que é, né? o Mbappé é comprado com uma transferência. Mas a saída do Real Madrid, do Mbappé pro Real Madrid já era mais certa do que... Pro Real Madrid, e é o Mbappé, campeão. Tinha anos que ele queria ir. Aí, vai se tornar Antes do Henrique pensar em ser alcançado pelo Real Madrid, o Mbappé já se sabia que ele ia parar lá. Né, meu parceiro? Não é qualquer jogador. Todo mundo já sabia, pô, agora o Endrick virou o substituto do Mbappé. Vai entrar quando puder. E aí, a gente já tem... Bom, deve ser um climinha de merda entre eles dois. Sempre quando eu vejo um saindo pra... O Mbappé saindo pro Endrick entrar, o Mbappé sai com a cara de bunda do caramba. Deve ser um climinha de bosta. O crescimento que se esperava do Endrick poderia ser mais rápido, um pouco retido por causa da chegada do Mbappé, concorda? E assim, basicamente é a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior quando chega no Real. O Vinícius Júnior entra uma partida ali ou outra, começa no Real Madrid B, depois sobe pro profissional, e aí ele começa a ter mais espaço quando o Hazard decide que não vai jogar mais bola, começa a ter lesão, inacreditável o Hazard, né, mano? O Vinícius Júnior começa a ter mais sequência de jogo, até genial. porque não tinha outra opção. Então, o Vinícius Júnior meio que começou a dar certo pela falha do Hazard e não por ele estar destruindo completamente. E porque é trabalhador, porque é dedicado, porque é humilde, entendeu? Porque é um moleque de gente boa, porque é um moleque que chegou o Mbappé agora, ele falou, pô, o 9 é ele, a gente vai trabalhar pra ele fazer os gols. Pô, ele é um moleque brabo, irmão. Meu conterrâneo de São Gonçalo também, entendeu? Jogou nos mesmos bairros de pelada lá que a gente jogava, que eu joguei. Assim, não tô querendo me comparar com ele jamais, só tô falando que é um moleque que veio do nada, veio de baixo, tá ligado? E, mano, chegou onde chegou, FIFA the best, aí chega o Mbappé, não, vamos jogar pra ele vai fazer o gol. Pô, todo respeito, merece muito. Tu vai ver a rotina do moleque, só come fruta, é fruto o dia todo, é profissionalismo, férias, tá treinando. Pô, o moleque merece muito fazer sucesso, mano. Eu tô achando uma pena que ele tá sem performar bem aí, já tem um tempinho já, na seleção não consegue corresponder. Mas ninguém pode falar que ele não é trabalhador. O moleque trabalha, o moleque se dedica muito. Treinos ali e tal, ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais partidas, porque o Hazard não tava jogando nada, né? Tava lesionado, não tava jogando bola. É o gordo. Mas enfim, voltando pro Endrick, é apresentado ao Real Madrid, o Real Madrid oficializa a compra do Mbappé e começa logo as primeiras polêmicas. Logo de cara, um dos maiores memes do futebol mundial, Bob Charlton. Bob Charlton. Cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. Então o Endrick já começa a sentir a proporção das coisas. A mídia do mundo todo tava falando dele. Afinal, ele era um jogador do Real Madrid. Então, se antes ele soltasse uma besteira, a imprensa nacional aqui do Brasil ia falar. Tati. Agora, se ele fala uma besteira no Real Madrid, o mundo todo vai falar. Então, ele não pode mais falar aquela frase que ele disse: assim como eu dava na base, eu vou dar no profissional. Não pode mais falar isso. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Porque é o Real Madrid, né, irmão? Mas dentro de campo, o moleque surpreendeu o mundo. Fez a estreia dos sonhos contra o Valladolid, entrando aos 86. Então, ele só teria 4 minutos em campo, teoricamente. Mas aí... 6 de acréscimo. E logo ele marca o primeiro gol. Logo na estreia, provando contra sua Stuttgart, estrela. Não? Foi Valladolid? Realmente, tem muita estrela, irmão. O cara não é um jogador, você fala assim, pô, o Endrick é um jogador comum, é um bagrinho. Não é. Tecnicamente, ele tem bastante qualidade, cara. Já provou isso. É. Depois, na estreia da Champions também, aí você foi do Stuttgart. Foi indo assim, mesmo com pouquíssimos minutos, ele entrava e marcava. Contra o Celta. Cara, já passou alguns VTs do Endrick aí. Esse é o terceiro gol que ele faz, que o goleiro toca na bola, só que o chute é tão forte que a bola passa pela mão e entra. Vocês perceberam isso? Contra o Perry, que bate aqui, desvia na mão, ele não consegue segurar, a bola entra. Contra o Cássio, que o Cássio mete a mão na bola, a bola bate na mão dele e entra.
esse goleiro de novo. Esse moleque tem um chute forte pra caramba. Pra caramba. Olha isso, mano. de Vigo marcou 2 gols na mesma partida, e Endrick continuou assim por algum tempo. Toma, mas calcanhar. conforme o tempo ia passando, Mbappé também foi crescendo seu futebol. Eu lembro que nessa época o pessoal falava, ó, o Endrick vai roubar a vaga do Mbappé, que o Mbappé não tá se adaptando, vai sim, acredito. não tá se familiarizando, o time não tá encaixando, o Ancelotti não conseguiu achar um esquema tático pra jogar o quarteto lá, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé, então ó, o Endrick vai ganhar espaço. O Mbappé vai virar banco do Real Madrid. Eu falei, rapaz, se o Mbappé só vira banco do Real Madrid se ele quebrar o joelho. Mas foi isso que aconteceu. O Mbappé foi tendo cada vez mais sequência, se tornou artilheiro do Real Madrid, né, irmão? Depois de algum tempo. Então, era tudo questão do Mbappé se adaptar à nova posição, né? Jogou muito tempo como ponta, tá jogando como centroavante, virou camisa 9. Nesse tempo, o Endrick entrava e com 3 minutos, 4 minutos em campo, ele metia gol, meu parceiro. Mano, é muito difícil fazer o que ele fez, cara. 5, 6 minutos entrar, faz um golzinho, é difícil. O Ancelotti tinha um certo probleminha com o Endrick, mas ninguém levava a sério. Até porque mesmo que o Endrick entrava, amarra do caramba. às vezes ele não era titular, até em partidas fracas, até em partidas que o Mbappé não tava. O pessoal falava, rapaz, por que o Ancelotti não bota o Endrick? Tem alguma coisa aí, tem algum problema, porque não é normal. Vou falar uma parada aqui, cara. Se o Endrick não vê direitinho onde é que ele vai jogar essa temporada agora, se ele decidir ficar no banco do Real Madrid de novo nessa situação aí de ficar entrando no lugar do Mbappé, nessa situaçãozinha, ele não vai pra Copa. Ele não vai pra Copa. Se ele ficar nessa de entrar 5 minutinhos, faz mais uma temporada de 5, 6 gols, não vai. Ele precisa pegar um empréstimo para um time onde ele possa ir meter os seus 15 gols no ano, sabe, 16, 17, ter mais destaque, senão ele não vai. O Ancelotti ele já não tem motivo para chamar ele só por causa de nome, porque ele tá no Real Madrid. Se ele continuar ofuscado, se ele continuar lá na Bacia das Almas, lá no Real Madrid, comendo pão de água mamassou, sem conseguir jogar, ele corre um risco grande dele não ir pra Copa. Grande, ainda mais pela evolução do João Pedro, ainda mais pela evolução do Igor Jesus. Não vai não, amigo. Se tu não arrumar um clube pra tu jogar bola e demonstrar evolução e demonstrar campo, cancha, vai não. O cara tá entrando, metendo gol, então só pode ser algo extracampo. Mas assim, isso não tinha uma proporção, uma validação grande. Até a partida contra o Getafe. Endrick é acionado pelo Camavinga na cara do gol. Tenta dar uma cavadinha e erra nas mãos do goleiro. Já tinha uma certa discussão sobre a individualidade, a personalidade do Endrick. No primeiro gol que ele fez na Champions, né, que ele tem várias... Deixando bem claro aqui, nada com esse rapaz aqui, individualidade é diferente de individualismo, né? O individualismo, ele tem uma conotação bem pejorativa, né? A individualidade é uma coisa, tipo, são as particularidades de cada um. Mas o individualismo, ele tem uma noção de, tipo assim, o cara é meio egoísta, entendeu? As opções pra tocar do lado, Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham, ele dá um chute lá de 35 metros de distância. Como ele fez a força, irmão. Ninguém criticou. Mas nesse jogo aqui do Getafe, ele dá a cavadinha e erra. Tava impedido, mas isso não impediu o Ancelotti de dar uma entrevista. E o mundo já falou, opa, pode ter alguma coisinha aí. Não pode hacer estas cosas, es jóvenes, tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de théâtre, ¿no? No, coup de théâtre en el fútbol no existen. Com a chegada de Xabi Alonso, se tem a expectativa de Endrick ter mais espaço. E aí acontece o que gerou a polêmica atual e o grande clímax desse vídeo. No dia 18 de maio, Endrick sofre uma lesão no tendão na partida contra o Sevilha. Não é convocado pelo Ancelotti, já não vinha sendo convocado pelos outros treinadores, né? E aí se começa a surgir esse burburinho de fala assim, pô, o Endrick, apesar de tudo, ainda é um ótimo jogador. A seleção precisa de um 9. Tendão é brabo. Ninguém convoca o cara. E aí foi surgindo na mídia, né? Até aquela declaração do Vampeta, dizendo que, pô, o Endrick não é bom de vestiário, o Endrick é perna e tal. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Foi se criando essa notícia, mas assim, até agora, não aconteceu nada confirmado, né, rapaziada? Então, Endrick... O Vampeta, ele tá velho. Todo momento que ele fala, constantemente, continua parecendo que ele tá bêbado, mano. Que não é convocado, já não vinha... Mais um chute que o goleiro encosta na bola e ela entra. Mais um.
convocado pela seleção e ainda fica fora do Super Mundial de Clubes. Começa o Mundial, Mbappé tem um mal-estar, Endrick seria o substituto imediato, não tá, porque tá lesionado, e Gonzalo Garcia vem do time B do Real Madrid e começa a ter oportunidades no Real principal. E pro azar de Endrick, o moleque mete 4 gols e 1 assistência, sendo decisivo em jogos como contra o Borussia e Juventus, e prova que entra na briga pela vaga de centroavante do Real Madrid. E aí já se começa a polêmica na mídia. Pô, e o Endrick? Foi esquecido? O que tá acontecendo com ele? Que estranha a queda do Endrick. Mas essa ausência dele no Super Mundial é porque ele tá lesionado, né, rapaziada? Tá voltando de lesão aí agora. E aí já começa na mídia falando que, pô, o Endrick tem que sair, o Endrick vai buscar algum clube, o Endrick vai pro Arsenal, já vi a gente falando que ele vai pra Juventus. Mas o Real já dá uma sinalizada ali nos bastidores que Tem que ser um clube, irmão, igual o Coutinho fez quando ele chegou na Inter de Milão. Um espanhol da vida, entendeu? Se for pro Arsenal, vai continuar sem jogar. Vai jogar no lugar do Saka? Vai jogar no lugar do Gyökeres que tá chegando agora? Pô, não vai, todo respeito. não tem interesse nenhum em emprestar ou vender o Endrick. Então o Real acredita sim no talento do Endrick e meio que tá moldando ele ali nas divisões de base e quem sabe até moldando a sua personalidade, né? Moldando o seu caráter. Às vezes um moleque com 17 anos já tá conquistando tudo, vai pro Real Madrid, começa a ter um pouco de nariz em pé. Eu não sei, né, rapaziada? Pode ser que seja isso e o Real Madrid é um clube que sempre se colocou acima de qualquer jogador. Então meio que os caras estão falando assim, ó, vem aqui, menino, nós vamos te ensinar como que funciona num clube grande e tá meio que amadurecendo o moleque. Então eu acho isso super positivo, né? E o Endrick ainda é novo, mano. Não tem nem 20 segundos. Calma, não é o fim do Endrick, né? Pode ser que ele comece a ter mais espaços aí. Mas se ele quiser ter mais rodagem, obviamente ele vai ter que sair do Real Madrid, né? Falando de qualidade, eu vi muita gente falando, pô, o Endrick é o novo Vitor Roque. O Vitor Roque foi no Barcelona, bateu e voltou. O Endrick nada vai acontecer a mesma outra coisa. prateleira. Eu acho meio difícil. Se você analisar jogador por jogador, o Endrick tá uma prateleira acima de talento. Exatamente. E eu não preciso ir muito longe na argumentação, né? Foi destaque aqui no Brasil, era protagonista do Palmeiras, coisa que o Vitor Roque... Irmão, o Vitor Roque, o Marcelo Becker falou que a galera do Barcelona disse que ele não jogava porque ele não tinha condições técnicas. Ele destoava tecnicamente do resto dos companheiros do Barcelona. Pô, isso é muito grave, mano, de ouvir. Entendeu? Tu contrata um jogador como o Vitor Roque pro Barcelona, paga uma fortuna. Chega lá um moleque que ele não tem condições técnicas de acompanhar o resto do time. Técnica, de passar, de visão de jogo. E tu vê de fato que é isso, mano. O Palmeiras corre pra caramba, tem uma disposição absurda, um físico, pá, não sei o que. Chutar pro gol sabe, tá ligado? Se precisar fazer um golzinho de cabeça também sabe cabecear. Mas e o resto? E o jogo sem bola, e o pivô, e tudo o resto que precisa um jogador de ataque. É complicado, meu irmão. Eu não sei, não. Vitor Roque tem tudo para ser um bom jogador para o mercado interno aqui, pro Brasil, entendeu? Sei lá, um patamar aí de um Roger Guedes daqui a uns anos. O Roger Guedes fez coisas, cara, super relevantes. Temporadas de 20 e poucos gols. Mas eu não vai chegar onde a gente achou que o Vitor Roque... Todo mundo achou que o Vitor Roque ia ser, quando foi Barcelona, saindo do Atlético Paranaense, que ele ia ser pô, sei lá, um novo fenômeno, tá ligado? Não vai chegar a ser, não. Era no Atlético Paranaense, ele era um... Espero que queime minha língua, que se torne um fenômeno, um cara, assim, absurdo. Mas o visto do Barcelona, a gente não acompanha tecnicamente os caras. Pô, complicado, um jogador de ataque nível europeu não conseguir, pô, fazer uma tabela triangular, fazer um corta-luz, sabe? Ter um passe de qualidade. É grave, gente. Um ótimo jogador, ele era matador, mas ele não era aquele cara que às vezes ia pegar uma bola, driblar 2, 3, fazer um gol. O Vitor Roque sempre foi um cara matador, de muita explosão física, de muita força, né? E o Endrick chega no Real Madrid. O Endrick joga com bola, ele tem domínio de bola, tem tudo. Jogo. Já o Vitor Roque não teve a mesma percepção e o mesmo desempenho no Barcelona. Tanto é que se o Endrick, mesmo em má fase agora, sai do Real Madrid, ele não volta pro Brasil. Ele vai pra outro da Europa. E o Vitor Roque bateu no Real Betis e ainda não conseguiu se firmar. Então, assim, tem uma diferença grande de talento. Se o Endrick vai pro Real Betis, é outra história. Aí ele vai joga o que o Antony jogou. Aí volta pra seleção, aí vai tudo. Entendeu? Se tiver humildade também no vestiário, né? Se ficar com essa marra aí, irmão, vai jogar em lugar nenhum. Vai virar um Sané da vida. Marrento pra caramba. Chutado do City, chutado do Bayern. Tá indo pro Galatasaray agora. E do jeito que é, pela sua personalidade, marrento, um cara meio babaca assim, meio escrotão, vai sair de lá também, vai ter que ir para a China, vai ter que ir para os Estados Unidos, vai acabar a carreira cedinho porque não sabe ser gente, entendeu? Afinal das contas, se resume isso. O Endrick não pode cair nesse risco não, cara.
Moleque novo, entendeu? Pô, moleque, pô, brasileiro. Brasileiro, pô, com todo respeito, não dá pra ser perna marreta assim não, cara. Brasileiro é gente boa, mano. Ah, pô, o Romário era perna, tá uma marra do caramba, beleza, mas ele era um cara, pô, que tinha dentro do vestiário, ele tinha, sabe, ele tava na final da Copa do Mundo agora com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno falando, pô, eu não queria ficar fora de uma resenha, ficava assistindo esses caras e tal. Era um cara de grupo também, entendeu? Tinha suas brigas, suas vaidades lá com o Edmundo, mas, pô, via de regra, irmão, fez mil gols. 1000 gols. Pô, cara. Talento até desde a projeção. O Endrick já é projetado como um grande jogador. O Vitor Roque é projetado como uma grande promessa. Mas enfim, o Endrick também era uma grande promessa, mas tinha sim uma expectativa maior em cima do Endrick, correto? Então o que tá acontecendo com o Endrick? Basicamente teve essa provável desinteresse ou provável tretinha com o Ancelotti. Caraca, mais um, irmão. Tu viu que o goleiro encostou a ponta? Aí beleza, que não adianta, não ia. É só a ponta do dedo, mas engraçado porque toca na bola de novo, né? Tentando reeducar aí o garoto, teve a lesão, ficou de fora do Super Mundial. Todo mundo achou que muita gente não sabe que ele tá lesionado, então acho que é a opção do Xabi Alonso. E aí já começa o Endrick tá numa queda absurda, mas comparado com o que ele saiu do Real Madrid, claro que ele tá em baixa, mas assim, pode ser que a gente veja uma nova versão do Endrick aí em 2025. Vamos ver se ele vai aparecer como jogador, né? O que vai acontecer com o Endrick? E aí, tu acha que o Endrick... Tomara, irmão. Tomara que ele melhore o comportamento, o relacionamento dele, entendeu? Tomara que ele tire esse rei da barriga e jogue bola. E muito legal o canal desse cara, comunica bem a beça. Maneiro, bem maneiro.